eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula sobre fisiologia do sistema digestório. Esta é uma aula para as turmas do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, esta é uma aula que nós precisaremos utilizar o livro-texto 3, a Fisiologia da Digestão, o capítulo 13, só que nós já havíamos visto uma primeira parte numa aula anterior. Agora nós vamos dar continuidade a essa aula a partir da página 131. Bom, então nós já aprendemos que o alimento ele precisa ser digerido para que deste alimento seja retirado os nutrientes necessários para o nosso metabolismo de construção, nosso metabolismo de controle, nosso metabolismo energético. Entre esses nutrientes que nós retiramos dos alimentos estão as proteínas, os carboidratos, os lipídios. Só que proteínas, carboidratos e lipídios precisam ser reduzidos a tamanhos menores para que possam entrar nas nossas células. Então, os carboidratos precisam ser reduzidos a monossacarídeos, como a glicose, por exemplo. Os lipídios precisam ser reduzidos a ácidos graxos e glicerol, e as proteínas precisam ser reduzidas a aminoácidos. Bom, então, o nosso sistema digestório humano, ele é constituído dos seguintes órgãos. Então, nós temos aí a boca, na boca tem a língua, a faringe e o esôfago, sendo que nessa região da boca estão as glândulas salivares, responsável pela produção da saliva. Na saliva tem a enzima amilase salivar ou pitialina. O estômago, antes do estômago, nosso esôfago, o estômago, o fígado, que é uma glândula anexa, porque não está no tubo digestório. Nós temos anexado, ao fígado a vesícula biliar. Temos o intestino delgado, onde os nutrientes serão absorvidos. O nosso intestino grosso, onde a água será absorvida. Temos o pâncreas, que é uma glândula anfícrina ou glândula mista, que é responsável pela produção de insulina e glucagon, que controla a quantidade de glicose no nosso organismo, mas também é responsável pela produção do suco pancreático. Nós temos o reto e nós temos o ano, por onde vamos eliminar o bolo fecal, vamos eliminar as fezes. Bom, então a nossa digestão começa na boca. Então é na boca que tudo se inicia. Na boca nós temos a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica consiste na trituração, no corte, na mastigação dos alimentos. E a digestão química consiste na aplicação da saliva, porque na saliva, como tem a enzima a amilase salivar ou pitialina, já começa a ocorrer a digestão dos carboidratos, como o amido, por exemplo. Nós temos os dentes, que nos auxiliam na mastigação, na trituração dos alimentos, e essa saliva é produzida nessas glândulas, a parótida, a sublingual e a submandibular. Bom, a enzima encontrada na saliva, que é essa amilase salivar, ela catalisa a hidrólise do amido. E o pH dela, o pH ótimo, é 7, ou seja, se o pH é 7, é um pH neutro. Uma vez triturados e umedecido esse bolo alimentar, ele vai ser deglutido. Bom, quando nós engolimos o alimento, isso é uma fase voluntária, porque a língua, ela empurra o alimento para trás e para cima, na direção do palato, que é o céu da boca. Já a fase involuntária é a fase dos movimentos peristálticos, que ocorrem ao longo de todo o tubo digestório e ocorre no nosso esôfago. Quando nós engolimos o alimento, por frações de segundo, nós paramos de respirar.
Estômago. Bom, do estômago é onde vai chegar o bolo alimentar, vai passar por um processo chamado de quimificação. Então, esse bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O estômago é uma parte larga do tubo digestório e o alimento ingerido, né, durante a refeição, ele vai ser armazenado nesse órgão. Quando nós nos alimentamos, a sensação de saciedade é dada por alguns fatores. O mais perceptível é o aumento do volume do estômago. Uma vez cheio, ele libera aos poucos pequenas porções de quimo para o duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino delgado. Bom, no estômago, importante, existe o pepsinogênio, que é uma forma inativa da pepsina, que é uma enzima. Ela é secretada pelas células principais. E de ácido clorídrico, que é secretado pelas células parietais. Bom, um terceiro tipo de célula encontrado na parede desse órgão é a célula da mucosa, que protege o estômago contra a acidez do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele é importante porque ele vai ativar o pepsinogênio e vai transformá-lo em pepsina, que é uma enzima ativa, né, a protease. Só que ele precisa de um pH ácido, por volta de 2, que é o ideal para a função enzimática, né? E é inadequado para a sobrevivência de micro-organismos. Então, a reação da hidrólise que ocorre no estômago é proteína, então no nosso estômago vão ser digeridas as proteínas, o pepsinogênio vai ser transformado em pepsina e vai transformar a proteína em peptídeos menores. Bom, o estômago não é o local de maior absorção das substâncias obtidas no alimento. No entanto, a água e os sais minerais e alguns medicamentos e o álcool são absorvidos pela parede desse estômago, deste órgão. Intestino delgado. Bom, o intestino delgado é dividido em 3 partes: o duodeno, o jejunum e o iléu. O duodeno é a sua primeira porção e onde ocorre a maior parte da digestão. Bom, no jejunum e no iléu, a digestão é menos intensa, mas eles são responsáveis por praticamente 90% do que absorvemos no processo digestivo. Então, quando o bolo alimentar chega até o duodeno, ocorre a quilificação. Então, reparem que na boca o alimento recebe o nome de bolo alimentar, no estômago recebe o nome de quimo e no intestino recebe o nome de quilo, porque ocorre a quilificação. Processo que transforma o quimo ácido proveniente do estômago no quilo alcalino. Isso ocorre também pela ação conjunta de bicarbonato de sódio proveniente do suco pancreático e dos sais biliares provenientes do fígado, provocando a rápida alcalinização do bolo alimentar. Bom, então o pH do intestino fica por volta de 8, ou seja, um pH alcalino, ideal para a ação dessas enzimas. Então, na nossa boca, o pH é neutro, no nosso estômago o pH é ácido e no nosso intestino o pH é alcalino. Lembrando que nós aprendemos que cada enzima precisa de um pH ótimo e de uma temperatura ótima para sua ativação. Bom, como pode ter observado na imagem, o duodeno recebe 3 sucos digestivos: o suco pancreático, proveniente do pâncreas, a bile, que é do fígado e da vesícula biliar, o suco entérico, que é produzido pelas paredes do próprio duodeno. Bom, suco pancreático. Além de bicarbonato de sódio, que alcaliniza o quimo, o suco pancreático também tem várias enzimas digestivas, como a amilase pancreática, por exemplo, a tripsina, a lipase pancreática, amilase pancreática, a lipase pancreática e nucleases. Todas elas têm boa atividade no pH 8.
As reações de hidrólise, das quais essas enzimas participam, são as seguintes. Então, o amido vai passar pela amilase pancreática e vai se transformar em maltose. A proteína vai passar pela tripsina e vai se transformar em peptídeos menores. Os lipídios vão passar pela lipase pancreática e vai se transformar em ácidos graxos e glicerol. E ácidos nucleicos vão passar por nucleases e se transformar em nucleotídeos. Bom, a bile, ela não contém enzimas digestivas, não é considerado um suco digestivo, mas a bile, ela possui sais biliares, né, ou sais orgânicos, que elas alcalinizam o pH do duodeno e elas emulsificam as gorduras. O que significa isso, emulsificar as gorduras? É como se fosse uma espécie de detergente, então consegue separar uma quantidade de gordura em moléculas cada vez menores. Bom, a bile ela é produzida pelo fígado e ela fica armazenada na vesícula biliar e ela é lançada para o duodeno. Então a bile realiza a digestão mecânica porque não tem enzimas. Bom, na página 134 está escrito: para saber mais, você já ouviu falar que uma pessoa pode formar pedras na vesícula? Bom, as pedras na vesícula, elas causam dor, elas causam cólicas. Elas são causadas pela compactação de sais biliares e do colesterol. E o problema é que essas pedras, elas podem obstruir a passagem da bile para o duodeno. E esse bloqueio que causa as dores, o bloqueio no duto biliar. O tratamento para essas pedras na vesícula, né, ou cálculos biliares, pode ser feito com medicamentos ou através de cirurgia, onde se retira a vesícula biliar. Suco entérico. Então, o suco entérico é produzido por glândulas presentes na parede do intestino, do duodeno, e suas principais enzimas são as disacaridíases, as peptidases e as nucleotidases. Todas elas também possuem um pH ótimo, com ação por volta de 8, ou seja, um pH alcalino. As reações da hidrólise, das quais essas enzimas participam, são ilustradas abaixo. Então, aqui, só um exemplo, né? A sacarose, e tem uma enzima, vai passar por uma enzima chamada sacarase, e vai ser transformada em glicose e frutose, por exemplo. Nessa página 134, vocês têm uma tabela dos tipos de sucos digestivos, as enzimas que eles possuem, os substratos nos quais eles vão agir e os produtos dessa digestão. Bom, o último parágrafo nos diz sobre a hidrólise desses alimentos, né? E assim, esses alimentos precisam ser diminuídos, né? Ou seja, na forma desses nutrientes, para que eles possam entrar nas células. Então, é necessário também, assim, podem atravessar as paredes do intestino e dos capilares sanguíneos e linfáticos, que serão transportados pelas células do corpo. Bom, além dessas substâncias, as vitaminas e os sais minerais e a água são diretamente absorvidos. Então, no intestino delgado, existem as vilosidades, que são dobras do intestino que servem para aumentar esse poder de absorção. E essas células intestinais, elas possuem microvilosidades, que são evaginações, né, da membrana, que servem para aumentar esse poder de absorção dos nutrientes. Na página 135 está falando sobre a doença celíaca ou intolerância ao glúten. Então, as pessoas que têm a doença celíaca, elas têm uma doença autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos contra os seus próprios tecidos, no caso da ingestão do glúten. Então, em geral, é difícil identificar esses fatores que desencadeiam essas doenças autoimunes. No caso da doença celíaca, é a presença do glúten que vai gerar uma inflamação. E o glúten é um conjunto de proteínas encontradas no trigo, por exemplo.
O problema é que quando a pessoa ingere alimentos com glúten, ela pode ter sintomas como diarreia crônica, prisão de ventre, anemia ferropriva, vômitos, anemia ferropriva, anemia por falta de ferro, emagrecimento, problemas de crescimento, entre outros. Não existe cura. O tratamento consiste em uma dieta sem glúten. Bom, intestino grosso. O intestino grosso também é chamado de cólon. Tem o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. É no intestino que ocorre a maior absorção de água e sais minerais. E também é no intestino que é produzido as fezes ou bolo fecal. Lembrando que as fezes não são excretas, as fezes são restos de alimento que não foram digeridos pelo nosso sistema digestório. Então, nesse intestino grosso, encontra-se a maior microbiota intestinal, ou seja, bactérias que se proliferam e se alimentam de resíduos da digestão. O importante também é que elas elas impedem, né, a instalação de bactérias patogênicas e também produzem algumas vitaminas. Bom, pessoal, na página 136 e na página 137 tem alguns textos complementares. No caso da página 136 está falando sobre a questão da obesidade e doenças relacionadas com obesidade, como, por exemplo, a hipertensão. E também há problemas como infartos, diabetes, entre outros. Está falando sobre o IMC, que é o índice de massa muscular, que nós podemos calcular dividindo a nossa massa pelo quadrado da nossa altura. E também está falando nesse texto complementar sobre importantes hormônios como a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo, e a grelina, produzida pelo estômago. Então, elas estão relacionadas com a questão da nossa aumento ou diminuição da nossa saciedade. E em relação a doenças, nós podemos falar também a respeito de problemas articulares, alterações posturais, refluxo esofágico, entre outros. Na página 137, está falando sobre a digestão das aves, que elas possuem o papo, o proventrículo e a moela. Uma vez que elas não possuem dentes, elas precisam desses estômagos mecânico e químico para digerir os alimentos. E no caso de animais ruminantes, como a vaca, elas possuem o estômago dividido em 4 partes, sendo que elas regurgitam o alimento, depois de mastigado, para maior absorção da celulose, ou seja, dos nutrientes encontrados na sua alimentação. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Se surgir qualquer dúvida, é só chamar no e-mail, duvidasegundomédio@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima.